Aleluia. Aquele que está feliz, diga amém. Glória a Deus. Hoje todos estão felizes, né? Após um louvor desse abençoado, meus irmãos, eu fico até com medo de vir aqui à frente e falar, mas como faz parte da liturgia e do caráter do culto nessa noite, gostaria de novamente conversar com vocês, né? Mas eu gosto da palavra, assim, bem participativa, né? E eu vejo que os irmãos, eu acho que ficaram cansados louvando. Tem alguém cansado aí? Eu vi a voz muito fraca. Perguntar de novo, tem alguém cansado aí? Não. Glória a Deus, aleluia. Meus irmãos, nessa noite, estou aqui novamente para nós conversarmos juntos e falarmos sobre uma coisa bem interessante. Eu acho que muitos vão talvez se interessar por essa palavra, que tem como tema como triunfar sobre a tentação. Se a gente resumir tudo, é uma maneira bem fácil. Joga milho, se ajoelha em cima, fica orando. Enquanto você estiver ali orando, nenhuma tentação vai cair sobre você. Mas como eu sei que nem todo mundo pode fazer isso, né? A gente vai dar uma lida dentro da palavra nessa noite. Como triunfar sobre a tentação. Tentação nós passamos por ela todos os dias, todas as horas, todos os minutos. E hoje você vai aprender como triunfar sobre elas. Então, quando você sair daqui, se você aprender, prestar atenção, você não tem mais desculpa para cair na tentação, não é verdade? Só um disse amém, né? Meus irmãos, nosso texto se encontra na Epístola Universal de Tiago, irmão de Jesus, no capítulo 1, dos versículos 13 ao 18. Epístola Universal de Tiago, capítulo 1, dos versículos 13 ao 18. Quem estiver com sua Bíblia, acompanhe. Quem não estiver, pode acompanhar a leitura conosco aqui no quadro. E a tradução que temos em mãos diz o seguinte, versículo 13. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Amém? Tiago, no momento que escreve essa carta, estava ali escrevendo as 12 tribos da dispersão. Com certeza, naquele momento, ele devia estar ouvindo de muitos cristãos que estavam ali tentando achar o quê? Uma desculpa para escapar da culpa dos seus pecados. É sempre assim. O homem peca, mas nas maiorias das vezes ele tenta encontrar um culpado. Não, aconteceu porque eu sou fraco, eu sou isso, eu sou aquilo. Tenta encontrar alguma desculpa para o seu erro cometido. E alguns chegam ao cúmulo de quererem tentar culpar a Deus por seus fracassos. Será que Deus tem culpa de algum fracasso, de algum pecado cometido por você? O pessoal tem medo de falar, alguns respondem com firmeza. Tem não, realmente não tem. Mas o homem, no ímpeto de não assumir a sua responsabilidade, tenta sempre encontrar um culpado para os seus deslizes, para os seus erros. E ali aqueles cristãos estavam tentando ali o quê?
Estavam tentando achar uma desculpa, botando muitas vezes até a culpa em Deus. Mas para que o crente possa viver uma vida reta e triunfar sobre as tentações, nós devemos conhecer 3 coisas. Podia até resumir assim, 3 coisas. Deus, Jesus e a Bíblia, mas nós vamos falar outras coisas. O crente, para triunfar sobre as tentações, ele deve conhecer a primeira coisa: a fonte da tentação. Como vemos nesse trecho, nos versículos 13 e 14. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado. As tentações, elas de forma nenhuma vêm de Deus. Deus não pode ser tentado e Ele a ninguém tenta. Tem um ditado que muitos dizem assim, né? Pedi de Deus força e Ele me deu a tentação. Deus não dá tentação a ninguém. Ele pode até permitir, mas dar vindo dEle, não. E nós, quando somos tentados, e que muitas vezes caímos nessas tentações, tentamos culpar a todo mundo, a tudo. Mas esquecemos de culpar a quem? A nós mesmos. Né? Ah, eu faço isso porque você me maltrata, eu fiz isso porque aconteceu aquilo outro, porque estava aqui. Sempre a culpa é do outro. Mas se esquece de culpar a si mesmo. O homem é especialista, meu irmão, em fugir da responsabilidade. Especialista. Quando eu falo homem, não falo só o homem, falo do ser humano em geral. É especialista em fugir da sua responsabilidade. E como eu falei no início, alguns tentam até sugerir que Deus é que está por trás daquela tentação. Não, porque foi Deus que colocou essa tentação para me testar. Não. Deus não precisa testar ninguém. As tentações, meu irmão, são criadas dentro da natureza humana. Como nós vimos no versículo 14. O que diz? Mas cada um. A tentação, ela não é coletiva. Ela é individual. Ela trabalha na vida de cada um de forma diferente. Você não pode se comparar a ninguém. Ah, não, essa tentação é coletiva, vai fazer todos nós cairmos. Todos não. Tenho certeza que alguns caem por fraqueza, alguns caem por influência e outros continuam resistindo. A tentação é individual. Assim como a salvação é individual, a tentação também é individual. Por quê? A mesma tentação, ela trabalha diferente no coração de cada um. A tentação, quando vem, ela apela para a natureza do homem. O inimigo, quando vai jogar uma tentação na sua vida, tenha certeza que ele vai jogar uma tentação no seu ponto mais fraco. Ele vai trabalhar, ele lhe conhece. Ele é inteligente. Então, quando a tentação é lançada, geralmente ela é lançada, geralmente não, todas as vezes que ela é lançada na sua vida, ela trabalha no seu ponto mais fraco. Por quê? Porque o ponto mais fraco é onde é mais fácil de cair. Se você é forte, ninguém vai atacar. Até mesmo quem é militar, trabalha com estratégia, sabe, você não ataca um ponto mais forte, você geralmente ataca o ponto mais fraco. Da mesma forma, o inimigo trabalha no seu ponto mais fraco. Ele conhece o seu coração, ele não sabe o que tem no seu coração, mas ele lhe conhece porque ele lhe observa. Você pode dizer, mas como que o inimigo me conhece, pastor? Se ele não ouve o que está no meu coração, mas ele é um bom observador. Ele observa a sua vida, ele observa o que você vai estar fazendo, ele observa como você age, ele vê o íntimo do seu quarto, o íntimo da sua casa, e lá ele vai trabalhar naquilo que mais lhe afeta. Por isso que a tentação é difícil, porque ela trabalha no seu ponto fraco. Meus irmãos, Satanás pode até colocar um gancho do engano no nosso coração, mas nós é que vamos ter a escolha final.
Se nós lermos lá, na carta de Paulo, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10, e no versículo 13 diz o seguinte: não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que a possais suportar. Nenhuma tentação vem sobre a sua vida, apesar de ela trabalhar no seu ponto fraco, apesar de ela tocar no seu ponto onde mais dói, onde mais é fácil de derrubar. Nenhuma tentação vem sobre a sua vida que você não seja capaz de suportar. Porque assim como o inimigo coloca a tentação, Deus dá o escape. Muitas vezes tem aquela desculpa de dizer, não, eu sou forte, eu vou ficar aqui porque eu sou forte nesse aspecto e eu suporto qualquer tentação, meu amigo. Você é capaz de suportar, mas se você não é obrigado a suportar, saia. Deixa a tentação lá, procure outra coisa. O problema do homem é esse, não, eu sou forte, agora eu sou crente, eu sou líder, eu consigo suportar meu irmão. Realmente você é capaz de suportar. Realmente Deus colocar ali o escape, mas se Ele colocou o escape, use. Deixe de ser cabeça dura e dizer, não, eu seguro, eu garanto. A tentação, como eu vou falar mais à frente, ela vem gerada. O pecado ele vai se gerando. É aos poucos, não é de uma hora para outra. Não é papo. Às vezes acontece, né? O cara diz que é fraco demais, que gostou, pecou. Mas aqueles que acham que são fortes, esse pecado vem se gerando aos poucos. Então, meus irmãos, se você está sendo tentado, a tentação não é maior do que a sua fé. Procure escapar, procure se afastar. Se você acha que não tem força suficiente, então fuja. E mesmo que você ache que tenha, também fuja. É a melhor opção. Tenho certeza que se você fizer isso, você vai escapar da tentação. Continuando. Segundo ponto. A concepção da tentação. Versículo 15. Depois, havendo concupiscência, concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Quando fala em morte, todo mundo fica com medo. Uma palavra de impacto, né? O mais interessante é que nós viemos para a igreja para receber a salvação. E se nós morrermos, nós temos certeza da salvação, que vamos para o céu. Por que a gente tem medo? Você perguntar aqui, quem quer morrer hoje? Ninguém. Se a gente lê na Bíblia que a nossa recompensa está nos céus, por que ninguém quer morrer? Uns ficam assim, coçando a cabeça, será? O que eu vou fazer? Não é para você chegar em casa e se matar, não, tá, meu irmão? Por favor. Se alguém estiver pensando isso, foi o pastor Júnior que falou. Não, falei isso não. Morrer de morte natural na hora que Deus quiser te levar, tá? Meus irmãos, mas nós vemos aqui, no versículo 15, iniciando, a palavra depois. Essa palavra, ela aponta o quê? Para uma sequência de eventos. Não é só a tentação, é uma tentação, esse copo d'água é uma tentação, está aqui. Puf. Não, a tentação vem o quê? Ela começa com a concepção. A semente da tentação o quê? Ela é lançada e se encontrar um coração sem vigilância, inicia o processo. A tentação ela vem como um processo. Devagar. Vai se formando devagar. Não é verdade? Joga ali a sementinha. O inimigo sabe o ponto fraco. Então ele joga a sementinha ali. E se o coração está ali, sem vigilância, se inicia o processo. A tentação, ela não é pecado. A tentação em si, né?
Tem gente que se martiriza, estou sendo tentado, eu vou me ajoelhar, Deus me perdoa porque eu fui tentado. O inimigo todos os dias ele quer tentar. Vai de você cair nessa tentação. Então a tentação ela não é pecado, mas a tentação fazendo morada em nossos corações e mentes, aí sim. Se a tentação já mora na sua vida, já mora no seu coração, aí ela se torna pecado. Se você gosta daquela tentação, de passar por aquilo diariamente, né? Principalmente homem. Alguns ficaram assim, tortaram. Não vou falar mais nada porque alguns podem se complicar quando chegam em casa. Às vezes eu brinco com as mulheres, aí os homens ficam, né? Agora quando eu falo deles aqui, vão ficar calados porque a mulher chegar em casa. Fala agora, fala. Qual é a tentação? Fala, né? Muitas esposas chegaram sempre a pegar o marido, puxar pelo colarinho. Fala agora. Não nega, o pastor falou, você ficou nervoso, né? Meus irmãos. Mas, quando a tentação faz morada em nossos corações e mentes, se torna pecado. A tentação ela tem sua continuidade como o nascimento, né? E se o homem, após o nascimento dessa tentação, começar o quê? A alimentar o desejo por muito tempo, o pecado nasce. Eita, que o neném está nervoso ali, o vermelho. Eliane apertou o pescoço dele. Calma, Eliane. Em casa. Então, meus irmãos, a tentação, como eu acabei de fazer, ela nasce, e se você alimentar e estimular esse desejo que vem com a tentação, a tentação, ela lhe traz o quê? O desejo de fazer alguma coisa. E uma coisa que não é certa. Existem vários tipos de tentação. Tentação de pegar aquilo que não é seu. Tentação de ir lá fora na rua fazer uma coisa que não deve. Tentação de... Vou contar rapidamente a história do irmão, isso foi real. Uma igreja pentecostal, bem grande. Chegou a hora de contar o testemunho, né, de vitória naquela semana. Aí o irmão foi lá contar o testemunho dele. Chegou lá na frente. Irmãos, hoje eu fui vitorioso, o inimigo perdeu. Quando eu estava vindo para a igreja, eu passei no bar, eu olhei meus colegas lá, e o inimigo botou na minha mente, toma uma dose. E ficou aquele negócio na minha mente, toma uma dose. Irmãos, para a honra e glória do Senhor, eu tomei a dose, mas eu estou aqui na igreja. Mas a gente ri, mas é dessa forma que o inimigo trabalha. Qual era a fraqueza daquele homem? Era a dose, né? Para alguns é algo mais cheio, a latinha, a garrafa. Para outros é só a dose. O inimigo vai botar tentação ali onde você é fraco. Então, meus irmãos, se você alimentar e estimular esse desejo por muito tempo, o pecado nasce em cima daquilo que você não pode suportar. E a tentação, como nós vimos aqui no versículo 15, termina com o quê? Com a... Estão com medo, irmãos? A tentação termina com a morte. Quando nós vamos aqui, na língua que foi escrito no Novo Testamento, no grego, a palavra que está escrito mortos é a thanatos, que deriva da palavra thanaton. Se nós pegarmos a tradução mais profunda desta palavra, ela fala o seguinte, é usada como morte, mas a tradução mais profunda dela diz que ela significa deterioração espiritual. A morte traz a deterioração espiritual. A morte do crente começa dessa forma. Essa é a pior morte, porque quando você cai morto, vai sofrer no inferno. E quando você começa a sofrer na terra, aí o cara vai dizer, não, pastor, mas eu já estou acostumado, sofri tanto aqui, quando chegar no inferno eu já me acostumei. Não, mano. Brincadeiras à parte. A morte do crente, ela começa muito antes dele fechar o olho.
Começa com a sua deterioração espiritual. Quando o pecado é executado, acontece a morte. E a morte do crente começa pela morte o quê? Morte do amor. Você começa a perder o amor pela sua família, começa a perder o amor pela sua casa, começa a perder o amor pelos seus filhos. Aí você diz, pastor, amor pela casa, amor pelo que é, como é que se diz? Pelo bem material? Não, meu irmão, quando a gente fala amor à casa, é amor à sua família. Amor de estar na sua casa, com a sua mulher, com seus filhos, para quem já tem mais idade, com seus netos, com seus sobrinhos, com seus irmãos, aqueles que fazem parte da sua família. Eu já ouvi de muitas pessoas, de pessoas novas a pessoas com mais idade, dizer, eu não suporto estar na minha casa. Eu acho que isso para o homem é a pior coisa, o homem fala isso, eu não suporto estar na minha casa, porque a sua casa, você que é esposa, você que é marido, você que é filho, você que é pai, tem que tornar aquele lugar onde as pessoas convivem com você um lugar de paz, um lugar para quando a pessoa encontrar uma dificuldade na rua, saiba que tem para onde correr, aonde ter tranquilidade. O marido, a esposa, o filho, o pai, a mãe, passa o dia no trabalho, às vezes muito estressante, quando chega em casa que quer ter um local de tranquilidade para descansar a cabeça, chega em casa é pior do que na rua. E eu já ouvi de muita gente, de colegas de trabalho, isso dizendo, eu prefiro ficar na rua do que na minha casa. Já pensou? E tem gente que ouve isso, ele está falando isso, é a opinião dele, deixa para lá. Meu amigo, a gente só acha que a culpa é dos outros de fazer, de tirar a paz e o sossego das pessoas, mas às vezes esquece de olhar para a gente mesmo. Será que sou eu que na minha casa, que sou esse canal de atrapalho para que os meus pais, para que meus filhos, para que minha esposa, para que meus irmãos aceitem a Jesus? Que crente sou eu que vou para a igreja e chego em casa e tiro a paz de todo mundo? Por isso, meus irmãos, o pecado traz isso, traz morte ao amor, morte da influência. Você sabia que você pode ser influência na vida de alguém? Às vezes você nem sabe, mas você pode estar influenciando a vida de alguém. Você pode estar influenciando a vida do seu vizinho, que vê, poxa, ele é tão legal, o pastor Josafá, olha, então eu queria ser igual ao pastor Josafá. Né? O pastor Eliakim é um cara tão bom, queria ser alto como ele, assim. Seu filho vê você, eu queria ser igual ao meu pai. Meu filho sempre falava, né? Eu quero trabalhar onde o papai trabalha. Eu digo, meu filho, não, estuda mais um pouquinho. Estuda mais um pouco. Não vai trabalhar onde o papai trabalha, não, que vai ter tempo nem para se coçar direito. Mas você é influência na vida de alguém. E quando a morte vem, a morte, na deterioração espiritual, a influência também começa a morrer. Acontece a morte também o quê? A morte da alegria. Porque se acabou o amor, se acabou a sua boa influência, a alegria de onde você está também morre. Aí você diz, não pastor, eu tomo uma dose e eu fico alegre. Só momentaneamente. Mas tenha certeza que quando o efeito passar, os problemas vão voltar e muitas vezes vão voltar em dobro. Se você fizer uma pesquisa com as pessoas que bebem, eu já ouvi falar, elas dizem que quando o efeito passa, vem toda a depressão, toda a tristeza dos problemas. Por isso que muitos nem param de beber, continuam todo tempo bêbado, para nunca voltar ao problema. Olha, isso aqui está concordando comigo, conhece bem. Então, meus irmãos, morte do amor, morte da influência, morte da alegria e morte da paz. Quando finalmente você perde tudo isso, você vem e perde a sua vida. E quando eu falo em vida física. E às vezes esse processo é demorado e doloroso. Terceiro e último ponto, meus irmãos. Os recursos para superar a tentação. Quais são os recursos que nós temos em mãos para superar
as tentações. Versículos 16 ao versículo 18. Primeiramente, nós vemos a advertência de Deus no versículo 16. Não erreis. É o primeiro recurso para se livrar da tentação, para se livrar do pecado. Não errar. Ah, pastor, isso eu sei. Por que a Bíblia escreve então? Todo mundo sabe, mas não faz. É igual aluno, né? Chega o professor, passa a prova. Ah, professor, isso eu sabia, então por que não respondeu? A Bíblia sempre tem que lembrar. Primeira coisa, não erreis. Segunda, versículo 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Toda dádiva e todo dom perfeito não vem de nenhum outro lugar, a não ser do alto. Se Deus lhe deu o dom, use para o louvor dele. Não esconda o seu dom, não guarde o seu talento, porque quando ele descer e vier cobrar, ele vai querer saber o que você fez com ele. Se você não usou ele para multiplicar, como diz na parábola dos talentos, vai ser tomado e vai ser dado ao que fez mais. Então, toda dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Deus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será o mesmo amanhã. E o que é que muda? Quem muda? É Deus ou somos nós? Às vezes a gente questiona, pastor, irmão, professor, por que naquele tempo tinha milagres e hoje não tem? Será que hoje era para não ter esses milagres? Se tinha antes e o Deus era o mesmo, por que não tem hoje? O que foi que mudou? Foi Deus que mudou? Não, foi o homem. O homem tem se endurecido a cada dia. E essa mudança é percebida por aqueles que têm mais idade, assim como o pastor Josafá. Eu sou bem novo ainda, não percebi muito essa mudança, né? Mas aqueles que têm mais idade, assim como a pastora Cristina, ela está até rindo, assim. Brincadeiras, irmão. Eu trabalho há 15 anos no mesmo emprego. Fazendo quase a mesma coisa, mas é um trabalho com pessoas. E eu tenho percebido que com o passar do tempo, as pessoas que executam o trabalho, elas vêm mudando. Antigamente tinha um pessoal bom de trabalho que não... Chuva, sol, vento, temporal, estava lá seguro. Hoje em dia o cara, meu dedinho, eu estava tomando banho, desmentiu minha orelha, não posso trabalhar. Eu estava tomando banho, quando fui enxugar, eu quebrei meu dedinho. Como, cara? As pessoas estão mudando. As pessoas começam a colocar seus interesses particulares à frente dos interesses coletivos. Antigamente tínhamos um ditado que diz o seguinte: meu direito vai até onde começa o direito do outro. Só que hoje nós vemos, até na mídia, que cada um quer colocar seu direito acima do direito de todos. Não, porque é uma minoria, eles precisam do direito. Cada um tem que ter o direito igual. Meu direito não pode superar o direito do pastor Joaquim. O direito do pastor Joaquim não pode superar, estou falando de direitos como ser humano. Não pode superar o direito do Josué. Todos nós temos direitos iguais. Glória a Deus. Então, todos nós somos iguais. Estão me ouvindo aí atrás? Amém. Falar um pouco mais alto agora. Agora é preciso falar alto, né? Tem horas que não precisa botar tão alto, mas agora sim. Então, meus irmãos, todos nós temos os direitos iguais. Continuando.
quem muda, quem tem mudado diariamente, constantemente, somos nós. Eu, desculpe falar, mas a cada dia que eu vejo, dá para ouvir? Então, meus irmãos, a cada dia, desculpe os jovens o que eu vou falar, mas a cada dia que eu vejo, a geração que se forma é uma geração fraca, é uma geração que não sabe ouvir o não, é uma geração que não sabe se decepcionar, é uma geração que não gosta de ser corrigida. Eu digo isso porque a idade que vocês têm hoje eu já tive antes. Aquilo que vocês passam hoje eu já passei antes. E eu fui criado por um pai e uma mãe que dizia não, que corrigia com força. Não é dizer, não, meu filho, não faça mais isso não. O pastor conhece, o pastor sabe como é que é. Apanhei do pai, apanhei da mãe, apanhei da vovó, acho que até do pastor do meu tio eu apanhei. Meus irmãos, a cada dia que passa, a geração jovem, me desculpe eu estar falando isso, vai se tornar uma geração fraca, que não consegue suportar os seus problemas, que não consegue suportar as suas frustrações, que não sabe ouvir não, que não sabe superar. Nós temos que criar nossos filhos para a vida, para que sejam fortes e depois continuem a vida deles quando a gente partir. Então, meus irmãos, a cada dia que passa, o homem tem mudado. E, infelizmente, a grande maioria não tem mudado para melhor. Deus continua o mesmo. Quer fazer as mesmas coisas. Mas continuando. Versículo 18. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Deus não criou o homem para pecar, nem criou o inferno para o homem. A palavra de Deus é bem clara que ela diz: o inferno foi criado para o diabo e seus anjos. O inferno foi criado para o homem, mas o homem caminha para lá com seus próprios passos. Verdade, Deus. Em nenhum momento a Bíblia fala que Deus criou o inferno para o homem. A palavra diz aqui: Ele criou para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Glória a Deus. Sua obra-prima, sua imagem e semelhança. O inferno feito para o diabo e seus anjos está lá, para o diabo e seus anjos, e o homem está indo para lá junto com os seus próprios passos, não sendo mandado por Deus, porque o homem ele vai com os seus próprios atos. Mas vamos lá continuando, irmão. Como acabamos de falar, versículo 16 inicia: não erreis. Quando nós vamos lá na carta aos Gálatas, no capítulo 6, versículo 7, diz o quê? Não vos enganeis. Nós vemos aqui Tiago: não erreis. Gálatas: não vos enganeis. Meu irmão, só o tolo despreza as advertências que Deus está nos dando. Muitas vezes nós lemos a Bíblia e quando vemos as advertências, lemos rápido, pulamos, não queremos ouvir aquilo que é verdade. Então, meus irmãos, voltando, nós temos que ouvir o que a Bíblia coloca, que há as advertências de Deus para as nossas vidas. Temos que ouvir essas advertências e, de preferência, tentarmos cumpri-las. Meu irmão, confie no caráter de Deus. Todos os tipos e graus de bondade são dele. E ele é um Deus que tem prazer em abençoar os seus filhos. Deus é um Deus que tem prazer em abençoar os seus filhos. Mas como Ele é um Deus também de justiça, Ele abençoa aqueles que merecem.
E por misericórdia, alguns que nem merecem tanto também são abençoados. Meus irmãos, Deus tem prazer em abençoar seus filhos. E nele não há mudança. Ele é imutável. Ele não vai mudar de direção. Glória a Deus. Ele vai ser sempre o mesmo. E a sua palavra. Muitos querem aí mudar a Bíblia, né? Vamos tirar essas partes mais que afrontam, né? As partes que indicam o pecado. Para você ver como são tão fracos que tem gente que se ofende com o que a Bíblia com o que está escrito na Bíblia. Ah, isso aqui me ofende. Meu amigo não quer ser ofendido, não peque. Se você tentar evitar o pecado, você não vai se ofender. Aí a Bíblia fala aqui de morte. Vamos mudar a Bíblia. Deus é o mesmo e sua palavra vai também continuar sendo a mesma. Essa teologia de que as pessoas, muitos estão pregando hoje, não chamam nem de pastores, porque tem uns que não são pastores, são coach. Agora é isso. O pastor mudou o nome para coach. Então ele só fala bênção. Ele só fala bênção. Você vai ser abençoado, você vai ser próspero, Deus vai lhe abençoar. O cara passa a noite no pecado, chega em casa de manhã, abre um livro, Preciosas Promessas, alguma coisa daquela tipo. Não que eu esteja dizendo que é errado o livro, tá? E abre ali, lê um versículo, aí abre o celular, vê uma palavra, você é bênção, Deus lhe criou e tal. Agora sim. Estou limpo, estou pronto para outra noite. É o que está acontecendo. Tem muitos aí famosos, né? E até são seguidos por jovens, por irmãos da igreja. Não, o pastor, ele é crente. Qual é a atitude de crente? Aí você vai dizer, pastor, nome certo não é crente. Segundo Timóteo, ele nos chama de crente. Mas na modernidade tem gente que é cristão, eu acho que ele só segue a Cristo. Tem gente que é evangélico, né? Eu acho que ele só segue os evangelhos de Cristo. E tem os que são gospel. Jovem é gospel, né? Aí quando diz o pastor chama de crente até o diabo não é crente não. Porque a Bíblia chama de crente aqueles que se reuniam com os apóstolos e aprendiam os ensinamentos deles. Procure lá em 2 Timóteo, você vai encontrar. Vai estar escrito. Tudo que a gente fala aqui, meus irmãos, chega em casa, pegue sua Bíblia, procure, leia. Se eu estiver errado, venha, pastor, o senhor falou errado. Se eu estiver errado, meu irmão, pedir desculpa. Na próxima vez que eu for pregar, eu vou mudar. Olha, eu falei aquilo, mas estava errado. Não tenho vergonha, não. Eu estou todo dia para aprender. E Deus tem misericórdia de me perdoar pelo meu erro, por desconhecimento, e eu poder continuar falando sua palavra. Mas vamos lá, continuando. Nós recebemos as advertências de Deus. Então, como eu acabei de falar, Deus não vai mudar de direção. Ele sempre quer o que é melhor para nós. Mesmo que naquele momento que Ele esteja fazendo a mudança, nós não estejamos entendendo os seus desígnios. Mas lá na frente, nós vamos ver que o que Ele fez está frutificando agora, é o melhor. A gente reclama, pastor, mas, Deus, eu queria isso nesse momento agora, e Deus não te deu. E você às vezes se lamenta, fala, vai lá na frente, você olha para trás e diz, realmente, se eu tivesse acontecido isso, hoje eu não estaria colhendo essa bênção, bem maior do que aquela que eu queria. Então, meus irmãos, nós temos que estar na vontade de Deus. Deus tem um plano para as nossas vidas, para a vida de cada um de nós, para a minha, para a sua, para cada um de nós. O pecado nos trouxe a morte, mas Deus decididamente não quis deixar-nos morrer em nossos pecados. Olha só a misericórdia dele. O que Deus fez para que nós não morrêssemos em nossos pecados? João 3,16,
Isso aí eu tenho certeza que toda criança que frequenta a salinha sabe de qual é salteado. Sabe, professores? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha o quê? O homem caminhou com seus próprios pés e pernas para o pecado. Deus nos criou para sermos primícias da sua obra, para sermos, para dominarmos entre os animais, dominarmos a terra. O homem foi lá e buscou o pecado. E quando o mundo estava coberto do pecado, Deus ainda assim deu mais uma chance. E mandou seu filho. Quem tem coragem de ceder o seu filho para morrer pela vida de outros, que às vezes até desprezam aquele que deu seu filho? O Senhor teve misericórdia de nós e mandou seu Filho ao mundo para que morresse, para que tenhamos a vida eterna. Cristo morreu em nosso lugar para prover a libertação do pecado, da pena do pecado e do poder do pecado. Olha só, pecado tem pena e tem poder sobre a vida do homem. Como que o pecado tem poder? O homem está ali desgraçado, pecando e continua pecando porque não tem força de largar o pecado. Não pode ver uma dose, não pode ver uma latinha, não pode ver uma garrafa, porque corre para cima e não consegue largar. Isso porque eu não quero falar outras coisas. É preferível que não se fale. Mas você falou, para o bom entendedor, meia palavra basta. Tudo isso trabalha na sua vida. Mas como diz lá, na primeira epístola de João, no capítulo 4, no versículo 4, da parte B, diz o quê? Maior é o que está em nós do que o que está onde? Diga, maior é o que está em mim daquele que está no mundo. Declare com força, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Mais uma vez, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Meus irmãos, para concluir, que eu já tomei muito tempo aqui na igreja, quando nós confiamos em Deus e caminhamos com Deus, amamos a Deus e adoramos e servimos a Deus, guardamos os nossos corações e alimentamos a nossa fé. E assim nós podemos o quê? Triunfar das tentações. Colossenses 2,15 diz o seguinte: e despojando os principados e potestades, expôs publicamente e deles triunfou em si mesmo. Assim como Jesus triunfou sobre Satanás, ele nos dará vitória sobre a tentação. E saiba que há verdadeiramente vitória em Jesus. E eu vou contar um segredinho para vocês aqui, terminando a palavra. Mas não se aproveitem dele. E mesmo assim, ainda, se tivermos ali acreditado em uma mentira e mordermos aquela iscazinha do inimigo, saiba que há perdão através da confissão verdadeira e arrependimento do seu pecado. Não há pecado que seja maior do que o perdão que Deus tem para despejar na sua vida. Existem pessoas que não vêm para a igreja, que não se juntam aos irmãos, que não congregam e dizem, pastor, eu tenho um pecado tão grande que eu tenho vergonha de ir na igreja, Deus não vai me perdoar. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Nenhum pecado é maior do que o preço pago por Jesus lá na cruz. Não fique com medo, não diz, não, pastor, não posso perdoar. Você pode ser perdoado. Deus quer lhe perdoar. Deus quer lhe levar para o céu. Ponha na sua mente, Deus te fez como primícia da sua criação. Olha o carinho que Ele fez o homem. E o homem pecando e o homem errando, e ainda assim Deus, com a sua misericórdia, vem trabalhando, vem colocando chances de, eu não vou deixar você morrer, eu não vou deixar você partir. E muitos caminham com suas próprias pernas.
Então, meus irmãos, há verdadeiramente vitória em Jesus. E saiba que Deus tem interesse em ajudar as pessoas que pecaram e estão verdadeiramente arrependidas e querem largar o seu pecado. Deus quer fazer uma transformação na sua vida e na vida daquele que quer largar o seu pecado. Nessa noite, meus irmãos, eu gostaria de agradecer essa oportunidade e espero que a semente possa cair em terra fértil e possa frutificar e crescer.